Bring me everyone. What do you mean, everyone? I'm gonna make him an offer again. I am the father. English, motherfucker! Do you speak it? Go ahead. Make my day. I'm the dude. Why so serious? A, B, C, I'm D. sorry, Dave. Here's Johnny. I am the one who knocks. Come with me if you want to live. Why don't you get the fuck out of here? Only time is a flat circle. Eu sento o dedo nessa porra. Olá, bem-vindo ao Sétima Arte Podcast. Eu sou o João Trettel. Eu sou o Cadu Rosenfeld. Eu sou o Victor Lopes. Eu sou o Maurício Wado. Olá, bem-vindo a mais uma edição do Sétima Arte Podcast. Eu tô de volta, né, do podcast, mas nosso amigo Cadu faltou de novo. Ele faltou por causa que o computador dele quebrou e ficou indisponível para estar gravando essa semana conosco, né. Vamos esperar que ele volte, né, para gravar com a gente. E nisso a gente tá abrindo um convite para quem quiser participar, para ter mais um integrante para participar do podcast conosco e tudo, né? Que gosta de cinema, para vir participar conosco, né? Aqui para dar sua opinião de merda igual todo mundo dá aqui. Carinhoso, né? Daí já vai acostumando os papos. Vamos dar sequência, né, da nossa pauta que a gente planejou hoje, que é falar um pouco do cinema nacional, né, que vem ganhando forças, né, tanto lá fora, né, como aqui dentro, traindo bastante público, e também dando destaque, né, para atores lá fora, como recentemente o Wagner Moura, Alice Braga há um tempo, o Rodrigo Santoro também, e o caso do José Padilha, né, que abriu portas pra ele. Então vamos fazer uma recapitulação. Portas, aliás. Nem fale, né? Então vamos fazer uma recapitulação rápida, né, sobre o cinema nacional, sem ser daquela forma didática que tá acostumado, sim, mas tipo, dar uma ênfase pouco educativa, mas ao mesmo tempo mais descontraída, né? Mas vamos puxar carroça, né, pra começar o papo. A gente fez meio que a gente vai falar dos anos, né, Na cronologia, hein? Ao todo. Então... uma cronologia, e a gente vai falar alguns filmes, né, que pertenceram àquele movimento do cinema nacional. Vamos começar pelos anos, né, de 41 a 50, que é o ano da chanchada, né, que foi estreada pelo Cinema Atlântida, né, e o Veracruz. Daí dos filmes deles de mais destaque, né, no caso da Veracruz, é os filmes do Mazzaropi. Algum de vocês já viram os filmes do Mazzaropi? Já vi. Já é bem comum ver filme do Mazzaropi, né? Mesmo que você não curte o estilo do filme, é uma comédia bem light, assim, não tem como você não ver. Mas e você, Maurício, já viu algum? Olha, o único que eu assisti e eu lembro dele era o Corintiano. Era muito bom, mas assim... Só que ele era um personagem um pouco irritante, mas eu lembro de um outro... que eles ficavam, eu não lembro qual era o nome do filme, que eles estão fazendo campanha para um prefeito, aí aparece para um candidato a prefeito, aí aparece o prefeito mesmo, e eles mudam, tipo, a placa, sabe? É bem clássica essa cena. Eles mudam toda a placa para apoio, enquanto o prefeito tá passando, e eles mudam, sabe? Era bem... Eu não lembro, mas era bom. Mas por nome é difícil lembrar, porque tipo, você via tantos quando criança, assim, que você não via a obra mais conhecida, assim, você via. Sim. Não, o Mazzaropi fazia muito filme e era muito parecido em algumas. Aquela coisa, como eu falei, é aquela coisa bem chanchada mesmo, né? Bem mais voltado pro humor e bem, tipo, um pouco comédia, assim, hollywoodiana, né? Mas no caso, voltado pra nós aqui. Teve um que eu vi que eu achei um filme muito, muito bonitinho, assim, sabe? Tipo, ele morava na roça, né? Esse eu acho que foi um dos últimos dele, na verdade. Você via pela idade dele, pelas câmeras, não câmeras usadas no filme, mas a imagem do filme era um pouco mais recente. Tipo, o sonho do filho dele no filme era assistir algum filme no cinema, saca? Aí ele leva o filho dele no cinema e tal. Aí na hora que ele chega lá, tipo, fazia muito tempo que ele não ia na cidade. Aí tipo, o cinema já tinha fechado e tal.
Já é Tapete Vermelho? Não sei, cara, nomes assim, te juro, não vou conseguir. Matando Astergaile. Não é que ele tem até uma parte lá que aparece o diabo, aí Isso, esse mesmo. Nossa, era muito bom. Eu gosto desse filme, ele é bem simples. Na verdade, o humor dele é bem do Mazzaropi. Sim. E é legal, porque tem toda essa coisa de homenagem. E o próprio Mazzaropi, assim, se for ver, ele é totalmente meio que esquecido e renegado, assim, da própria história do cinema brasileiro. Mesmo sendo chanchado, ele tem uma importância histórica pro trabalho cinematográfico aqui no Brasil. E é bem. Eu vejo assim que ele é pouco reconhecido. Isso é verdade. O Mazzaropi tipo que abriu, né? Deu popularidade ao cinema nacional, né? Como ver uma coisa pra ver lucro. Ele, no caso, ele ganhou bastante dinheiro, né? Fazendo os filmes dele. Depois se vendeu para Veracruz, né? E a Veracruz pegou quase todos os direitos dos filmes dele e ele não viu quase um centavo, né, disso. Nossa. Mas realmente ele tipo meio que abriu assim pro cinema nacional, né? Uma produção em massa. Eu tava vendo aqui, ele tem 33 filmes que ele fez, que ele, não sei, no caso não sei se ele roteirizou ou se dirigiu, sim, mas no caso ele fez, né? Daí vocês estavam falando dos filmes que ele fez, né? No caso eu só vi, eu acho que 2 filmes dele, um que é o Corintiano, né? Que é um clássico assim, que é bem legal, sim. E um que vocês que não sei se vocês já viram, que chama Betão Roncaferro. Não. O corintiano, eu tô vendo aqui, não é recente, mas né, já tava no 19º filme dele. Antes teve o Jacatatu, teve o Puritano da Rua Augusta, que é outro clássico dele. Sim, esse é verdade. O Jeca Macumbeiro também é bem famoso. Jeca contra o Capeta, que é bem legal. Mas esse... Jecão, Fofoqueiro no Céu. Eram os nomes bem divertidos, né? Uma coisa bem mais inocente, né? Tipo, não era uma coisa assim, muito pesada. Nossa, até 1980, caramba, eu não sabia que ele tinha durado tanto tempo assim no cinema. Não, acho que ele durou bastante tempo. Durou, nossa. O que prejudicou foi as produtoras, sabe, mau negócio, essas coisas. Porque o Brasil não estava muito acostumado, né, como era os Estados Unidos, era de berço. Falando assim que ele rendeu bastante dinheiro, mas até a década de 70, então a gente nem... É duro assim, provavelmente não deve ter durado. Porque o próprio desgosto pelo trabalho com o tempo, isso acaba afetando muito a própria saúde do artista, né? Então, com certeza. Às vezes é triste ser um grande artista e você chegar no final da sua vida e você já não ser mais reconhecido, esquecido. Síndrome de Buster Keaton, né? É um pouco, né, do Buster Keaton, porque mudou, vamos dizer, o modo de se fazer cinema, tudo, né? Então já ficou complicado. Mas é aquilo, né? Tipo, a maioria dos artistas depois só que morre que é consagrado, né? E hoje ele é, vamos dizer, nem cult né? Mas os filmes dele são bem populares, né? Vamos dizer, não tá esquecido assim, normal, ele tá na cultura pop ainda, né? Tá como registro histórico mesmo, se você for ver hoje, né? Mas pra época são simplesmente filmes pra você assistir tranquilamente, num dia de tarde, né? Calor, pega um suco, depois vai no cinema e assiste o filme dele. Pra aquela época era isso, era você sair, aquilo era algo mais leve, né? Tudo começa assim, né? Os outros artistas, né, que o Grande Otelo, Oscarito e outros atores muito antigos também que surgiram nessa época, como José Lugói, Jorge Doria, muitos atores que quando já estavam velhos estavam fazendo novela, mas o pessoal nem sabe que há anos atrás os caras faziam um cinema e muitas vezes até ingressaram no cinema novo, como o Carvana. O Grande Otelo também, ele participava de alguma chanchada, depois foi redescoberto, assim. Tanto que ele faz parte daquele filme de assalto, o Assalto ao Trem Pagador. Tem mó estilo de noir, assim, é bem legal. Eu gosto desse filme. Eu nunca assisti esse filme, mas eu quero ver. Vamos passar pro cinema novo, né? Que já tem uma base no neorrealismo italiano, tem como percussores alguns filmes, né, que é o Rio 40 Graus, Barravento e o Pagador de Promessas, do Anselmo Duarte, ganhou a Prêmio Americana esse melhor filme. Você que tá na onda do Glauber Rocha aí? Fala aí. Cara, pior que eu não vi. No Glauber Rocha aqui. Nossa, não, é sério, velho. É tipo igual quando eu assisti Kurosawa, assim, é um novo ídolo. Porque é o primeiro diretor brasileiro com que eu me fico mais caraca, né? Outro você fala, nossa, ele é bom, tipo Walter Salles, mas não compara.
cara, Glauber, assim, aquele diretor único, é igual Kurosawa ou outros, assim. Mas Barravento eu não vi ainda, pelo que eu vi é o mais narrativamente convencional da carreira dele, né? Depois o Glauber já se jogava no experimentalismo, nos diálogos mais poéticos. Só assisti o Pagador de Promessas dessa época aí. Nessa época vamos dizer, do cinema novo, como a gente falou, tinha influência do cinema italiano, né? Eu realmente vi pouca coisa dos filmes do neorrealismo, né? O Barravento também era um filme que eu queria ter visto, mas sabe aquele negócio de ficar adiando. O Rio 40 Graus eu tinha que assistir, mas também não assisti. Então eu sei pouco sobre cinema novo. Nossa, vamos colocar na pauta um tema que ninguém nunca viu nada. Não, o Pagador de Promessas é o mais fácil, né? O pessoal até sabe a história. O Pagador de Promessas é uma peça do Dias Gomes. Quem não sabe, era um baita dramaturgo naquela época, dos anos 50, quando ainda o Brasil tinha aquele problema dos comunistas, né? Tanto que ele era comunista. E o filme O Pagador de Promessas é bem uma crítica à Igreja Católica. E é o mais legal do Pagador de Promessas, quando eu assisti, é aquela coisa do um personagem, ele faz promessa a uma santa de levar uma cruz até uma igreja. Só que ele fez a promessa num terreiro de candomblé. E o padre não deixa ele entrar. O cara começa a protestar. Nisso chega os jornalistas, chega a galera do candomblé e malandro e quer tipo aproveitar dele. Porque ele é um camponês simples, humilde, que tá lá com a mulher dele. E nisso tem um malandro que vai seduzindo a mulher dele. A mulher dele é a Glória Menezes. Leonardo Vilar é o Zé do Burro. Isso, ele é bem, como fala, estrutura de dramaturgia, assim, bem de peça de teatro, né? Tem o grande momento da história que acontece. E pra quem assistiu tanto o filme quanto a versão dos anos 80, é a mesma história, mas é um puta filme. Além do texto do Dias Gomes, assim, o Dias Gomes sempre pega essa coisa da política, mas acerca sempre de um local mais pequeno, nunca no centro do poder, mas sempre em uma cidade pequena, como a política e a religião funcionam nesses lugares. Eu realmente, tipo, é uma vergonha, porque a gente, como cinéfilo, deveria ter visto, né, mas... É que quando a gente vira cinéfilo, há uma padronização de cinéfilo, né? Assista Clube da Luta, sabe? Assista os filmes americanos primeiro, e a gente acaba esquecendo de filmes, não só brasileiros, mas filmes europeus também. Tem muitos filmes europeus que a gente não viu. Eu acho que comigo não é esse o problema, saca? Eu acho que eu vejo mais os filmes que, tipo, me interessam, independente se eles são brasileiros ou... então, a gente deve ser mais assim. Eu acho que a gente deve ser mais assim. Mas o que o Victor falou é verdade mesmo. E tem muito filme que não me interessa. Igual, por exemplo, a gente tava assistindo... Nossa, esqueci o filme com a Kobo, né? E, tipo, o filme é muito chato, sabe? Muito chato. E ela tava aplaudindo. Quê? Nada, não, continua. Cidade dos Sonhos. Se fuder. Não, ok, vamos. Mas então é isso, sabe? A gente fica querendo, sei lá, eu acho, museu, né? Eu acho que é aquela coisa, né? Eu acho que o nosso maior problema de cinefilia, a gente tá fugindo do assunto, mas tudo bem, vamos continuar essa parte por enquanto. O problema da nossa cinefilia é que a gente sempre esquece que isso é muito particular, sabe? Tipo, eu achei Terra em Transe sensacional, mas o Victor pode muito bem ter assistir e falar, pô, é um puta filme chato. E eu vou entender. Só que, por exemplo, chegar em qualquer círculo comum de cinéfilos, falar, o Clube da Luta não é tão legal assim, você vai ser quase linchado. Isso é verdade. Não, fala a verdade, mas se eu falo que não é bom, vai um monte de gente. Não, que você não sei o que lá, você precisa do cult. Mas é particular, é tipo, o Victor adorou Martyrs, eu não gostei, mas ok, foi especial pra ele aquele filme, pra mim não, e a gente às vezes esquece isso. Antes da gente voltar pra pauta, deixa eu comentar sobre isso. Eu tenho um repelente contra isso, contra o cult, eu sou babaca, então as pessoas... As pessoas não questionam muito quem é babaca, então tudo bem. Mas então, voltando, gostaria de a gente falar um pouco sobre o Glauber Rocha, sobre o estilo dele, que o cinema experimental, saca? Sim. E o que vocês acham do cinema experimental? Assim? Então eu acho... Segura um pouco só pra gente entrar na outra pauta, que já é cinema novo, daí a gente já comenta isso, né? Então, vocês já tinham falado de Glauber Rocha? Mas o cinema novo que ele usa mais experimentações, que é o Deus Diabo na Terra do Sol, Terra em Transe. Então vamos entrar no período do cinema novo, né? Que já é uma outra revolução, é uma das fases mais marcantes do cinema, né? Mais importantes, que abriu espaço pra nós lá fora e deu uma outra identificação pro cinema nacional.
É interessante falar do cinema novo porque ele tem todo um contexto internacional. Porque a gente tem o neorrealismo, né? Que é da novela Vague. Aí a gente tem o René e o Godard como os caras mais revolucionários na linguagem. Aí tem o Truffaut, que colocou o cinema francês como um patamar de qualidade. E aí temos lá no Japão também Kurosawa, Mizoguchi, entre outros, que também estão fazendo cinema de vanguarda. E aqui também, no Brasil, chega esse cinema de vanguarda. Esses cinemas vão todas essas vanguardas vão influenciar mais tarde o cinema americano nos anos 70. Então o cinema novo é muito importante. Quando a gente fala cinema novo, a gente acaba excluindo porque é brasileiro. Acaba excluindo por causa da novela Wagner, né, realismo. Mas o cinema novo é muito importante mesmo para a identificação do Brasil, né? Utiliza daquela coisa da arte moderna que aconteceu nos anos 30, da antropofagia, que é pegar a cultura lá de fora, regurgitar em forma da cultura brasileira. Não sei se vocês me entendem, não sei se vocês já estaram. Entendi. Então é isso. Que é praticamente o que voltou a ser feito agora, assim, pelas produtoras maiores aqui no Brasil. Em que filme você fala? Cara, as grandes produtoras, tá? Não sendo anticapitalista aqui agora, estilo Globo Filmes e os diretores que conseguem grande patrocínios. Apesar de tudo, de ser um puta de um filme, Tropa de Elite traz muito mais coisas lá de fora, em termos de filme, do que cinema brasileiro em si. Sim. Muito mais referência americana do que referência daqui. Isso é verdade. Principalmente o segundo filme, eu acho. Não, o segundo é muito isso, sabe? Primeiro ainda você vê a estética da fome ainda. Você consegue notar bastante coisa, assim. O segundo ele lembra bastante até o próprio Robocop que o José Padilha foi dirigir agora. Sim. Da crítica social, do jeito que ele mostra a televisão no filme. Lembra bastante. Eu acho o seguinte, isso aí que você falou é válido, né? Tipo, da influência, tanto do neorrealismo como o cinema noir, que também pega um pouco do Terra em Transe, que usou alguns elementos, principalmente da fotografia do noir. E também, tipo, isso aí que o Victor falou, sei lá, pegar influências de fora, eu acho válido, totalmente válido. Acho que tem que pegar mesmo. Concordo plenamente. Até porque, tipo, mercadologicamente falando, é o que dá certo. Sim, tipo, não é, sei lá, vergonha você usar como referência uma técnica ou alguma estética. Não, jamais. Não. Eu acho que tá pegando, por exemplo, alguns filmes errados, talvez. Isso. Depois a gente comenta mais pra frente, que já é o cinema de retomada, né? Mas eu vou seguir um pouco pra falar mais pra frente. Mas, por exemplo, Cidade de Deus é um grande exemplo de filme que usou uma estética gringa, assim, né? Do jeito da câmera, o jeito de filmar, película, montagem, mas ainda contém vários conceitos, né, de filme brasileiro, como você falou da estética da fome, pobreza, um monte de coisa. Então, fala do Cangaceiro, cara. Eu queria saber como que é esse filme. Tá, Cangaceiro é um filme do Lima Barreto, né, da família Barreto, que é famosa, né, do Brasil, Clã Barreto. É um dos primeiros, assim, filmes de ação brasileiro muito bem montado. Ele conta a história de um cangaceiro que chama Teodoro, que ele, tipo, anda em gangue, sabe? Não sei se vocês já viram algum filme assim de cangaço, acho que até o próprio O Deus e o Diabo só tem uns cangaceiros que andam. Sim, aquele já é 2, já não tem todo aquele amontoado de capangas, assim, já é um cangaço de declínio. Pelo que vocês estão me falando, isso me lembrou um quadrinho, cara, que eu li há pouco tempo atrás. Tem essa mesma estética, sabe? Bando de dois. Procura. Bando de dois. Não, sim, o Bando de Dois é brasileiro, é muito bom esse quadrinho. Muito bom. Mas então, tipo, o filme, assim, tem dois aspectos. No caso, o Cangaceiro. Um que é o lado emocional, né? Esse bando que anda pelo Nordeste, tipo, matando pessoas, sequestrando, fazendo várias coisas, assim, arruaças. Eles sequestram uma professora numa vila, assim. Eles levam com eles e eles pedem, tipo, um resgate dessa professora. E nisso, que já mostra, assim, também uma coisa interessante, que é o processo, não é de urbanização, é um processo de urbanização do Nordeste, né? Que o governo brasileiro começa meio que querer promover algumas coisas, sabe? Saúde, saneamento, mas por causa desses grupos armados, eles meio que afastam, né, o pessoal, como é mostrado no filme. E nisso, o governo, no caso do Nordeste, começa a montar uma milícia armada para ir atrás do bando do Galdino, que é o chefe desse bando. E nisso, Teodoro, né, junto com a professora, eles fogem do bando do Galdino, o Galdino fica puto da vida e vai atrás deles. E nisso começa meio que uma fuga, assim, sabe? É uma coisa mais romanceada, a fuga dos dois. Eles fogem junto,
começam a se apaixonar um pro outro, mas tem todo aquele negócio, sabe? Tipo, ele é um bandido, ela é uma professora. Até que no... Posso contar o final do filme? Pode contar, cara. Fui só eu que não assisti, sem problema. Foi só eu que não assisti por mim. É que eu acho que você vai assistir na aula da Cubo, né? Mas, assim, o filme é assim, tipo, o final do filme é muito foda, porque, assim, o Galdino, ele é muito sádico, sabe? Ele mata, tipo, um carinha que não quer contar onde o Teodoro tá, ele mata assim, tipo, ele arrasta ele no cavalo, pela corda, arrasta ele até ele contar, sabe? Nisso ele vai se esfregando no chão, se esfolando e não conta, né? E nisso o Galdino fala assim, ó, eu vou deixar você... Ele captura o Teodoro, né? Ele fala assim, ó, eu vou deixar você viver pra ir até sua professora, mas você tem que ir até aquela árvore e eu vou tentar atirando em você. Se você chegar naquela árvore, se estiver vivo ainda, você pode ir embora, né? Daí nisso ele começa a andar, né? Assim, e meio que pensar na professora, né? O Teodoro. Daí quando ele tá chegando perto da árvore, tipo, tem puta de um plano assim bonito, meio que ele contra o sol, sabe? Meio que chegando, o Galdino acerta um tiro e mata ele, sabe? Foi muito, assim, muito bonito, assim, tipo, a parte do romance entre os dois é meio piegas, assim, porque eles não atuam bem, sabe? Tipo, parece que o pessoal que se chamou pra atuar no final de semana. Tipo, tem um filme aqui, vamos atuar? Vamos. Pronto, sabe? Não tem nada, assim. Mas a parte de construção, tipo, de estética do filme, o próprio Galdino, que é vamos dizer, um Zé Coitado, assim, é um cara muito foda. É bem feito, assim, o filme. Eu acho que é um dos melhores filmes, assim, mais com uma estética mais de velho oeste, sabe? Igual Western Spaghetti, assim. Sim. É bem... Eu recomendo, cara. É muito bom esse filme, assim. Aí vocês falam aí do Glauber. Então, teve o primeiro Barravento, né? Aí logo saiu... Ele lançou Foi o Deus e o Diabo na Terra do Sol. Foi indicado a Cannes, mas não ganhou. Não deu muito repercussão, mas virou um clássico do cinema brasileiro. É a história de um camponês que vai trocar as vacas dele por um pedaço de terra, só que o coronel pega todas as vacas e ele, revoltado, mata ele com um facão. Nisso os jagunços vai atrás dele, na briga entre os jagunços e ele, acaba morrendo a mãe dele. Nisso sobra só ele e a mulher, e acabam andando e encontram um sacerdote negro. Ele promete ao povo que está peregrinando com ele, no outro lado do Monte Santo ele vai encontrar um paraíso, praticamente o Jardim do Éden. E nisso toda a história ele vai lidando com a questão da pobreza, da fé, do fanatismo religioso, da falta de esperanças que aquela terra traz, porque é muito interessante como o Glauber ele coloca um personagem que promete o Jardim do Éden do outro lado do sertão, num lugar que não tem nada. E o cinema dele é muito, muito fatalista. Uma amiga minha estava comentando comigo que o Barravento, tipo, Deus e o Diabo era usado como comparação, porque Barravento era na beira do mar e o Deus e o Diabo era no sertão, que ainda assim eram situações sociais bastante semelhantes. E o filme foi um sucesso, tudo, mas foi terra em transe que aí explodiu a cabeça do pessoal, porque ninguém sabia se o filme era de esquerda ou de direita, não tinha posição política, mas ainda assim era um filme alegórico que se passa num país fictício chamado Eldorado. O filme foi lançado em 67 e o filme já falava de torturas de rebeldes, falavam de políticos demagogos. O personagem de José Legoy é muito inspirado no Sarney, principalmente naquela época. Quando ele chegou como governador, ele chegou como a esperança do Maranhão, porque ele tirava o vitorinismo lá daquele estado para colocar uma nova política que acabou virando outra oligarquia. Nisso ele tem muitas outras alegorias frentes ao que os que estão no poder, todos aqueles que são os oprimidos. E o filme acabou sendo proibido no Brasil, mas ganhou Cannes lá de melhor prêmio da crítica. Alguém quiser falar mais sobre o Glauber? Então, eu gostaria de trazer aqui pra pauta a questão do estilo dele? Isso. Eu tava vendo os dois filmes, os únicos dois filmes que eu vi dele. Eu acho interessante como ele filma. Ele filma bem naquela filosofia dele. Ideia na cabeça, câmera na mão. Obviamente ele não vai filmar qualquer coisa. Então, é isso que eu queria questionar. Então, porque muita gente que ouve essa frase interpreta errado. Ele não é simplesmente ter a ideia e vão filmar. Não é só ter ideia, você tem que desenvolver a ideia. O Glauber desenvolvia a ideia na câmera. Não era só simplesmente pegar, vamos filmar. Então, é isso que eu acho. Por exemplo, o estilo dele é cinema experimental. Cinema experimental, eu não sei se é algo muito difícil pra eu entender ou se realmente é só aquilo, entende? Se é realmente só uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Não sei, eu compreendo que o cinema do Glauber, ele é simplesmente é experimental, mas eu não consigo
consigo levar muito como experimental porque ele sabe o que ele tá fazendo. Tal. Sim, então, não. O que eu vejo dele é que ele pega muita referência de experimental. Eu não vi nenhum filme inteiro dele. O que eu vejo são trechos que eu vejo por aí de referência que as pessoas usam. Mas eu não vi nada de experimental direto, assim. Experimental direto, ele recapitula o início do cinema, que era imagem por imagem. Sim, o Glauber, assim, quando eu tava vendo vídeos do Scorsese falando sobre o Glauber, ele fala muito assim, claro, ele pega da novela vague, ele pega bastante do italiano, pega bastante até do cinema japonês, mas, claro, era a ideia do cinema novo, antropofagia, era a ideia do tropicalismo também, antropofagia, tirar referências daquela cultura pra depois regurgitar em forma de cultura brasileira. O que o Glauber era fazer era isso, ele colocava o estilo do cinema europeu, de cinema político, por exemplo, e colocava no estilo dele, aqui no Brasil, tanto que o filme ele não é meramente político, ele trata de pessoas que se formaram como papéis para desenvolvimento do processo rebelde e opressor do Brasil. Mas assim, voltando ao estilo dele, a câmera dele é bem câmera na mão, mas não é aquela câmera trêmula. Eu não acho um filme difícil de entender, pelo menos se você tiver uma boa carga de história, política e cultura, você entende bem os filmes dele. É por isso que, tipo, eu questiono tanto assim o Glauber Rocha, sabe? Porque ele vende umas não o Glauber Rocha, mas o estilo dele, não dele se vender, mas o estilo que as pessoas me ensinam ou me passam, ou eu vejo que as pessoas veem dele. E vem ele como o cinema experimental em si, sabe? Eu não vejo ele como, eu não consigo enxergar Glauber Rocha como simplesmente cinema experimental, sabe? Não, mas eu não eu acho, o pessoal fala experimental, mas eu não considero tão experimental, porque você percebe que ele sabe o que ele tá fazendo. E ele tem todo um embasamento na quebra. Não que os experimentalistas não saibam o que eles estão fazendo, não é isso? Não, eu sei, mas é aquela coisa, ele tem uma consciência do que ele tá quebrando ali. Ele não quebra por quebrar. Tem um embasamento estético na hora de quebrar. Isso, que é o que eu acho que é o que eu acho que ele tem a mais do experimentalismo. Eu acho que ele é experimental e um pouco além. Eu tô falando isso, eu tô tipo meio babaca aqui, porque eu não assisti filme do cara, então... Mas é tipo, é o que eu vejo, assim, eu falo em embasamento porque como o filme, por exemplo, Terra Intranse, é um filme político, mas é um filme que as autoridades falaram como, que chamaram de subversivo quando proibiram. Mas é um filme que, se de certa forma, é como ele colocou lá na estética da fome. Você tem que questionar a estética, você tem que quebrar a estética pra você pôr uma nova visão, porque é que nem a Cole falava, né? O cinema acabou tomando a naturalização da imagem, né? Aquela imagem se tornava natural para ti. Só que ele faz ao contrário, não é a imagem se tornar natural, é fazer a pessoa olhar outras coisas, obter novos pontos de vista. Eu acho que é isso que o Glauber vai além do que simplesmente pegar a câmera e fazer uma experimentação. Enfim, eu já falei bastante. Ele já falou tudo, eu acho. Não, mas é isso mesmo, ele falou que é bem experimental, tudo, né? Eu acho muito isso eu não vou lembrar bem, tem no Deus e o Diabo na Terra do Sol, quando eles começam a entrar dentro de uma casa, assim, que acho que tá o Antônio Conselheiro lá. Ele começa a passar por toda a casa até chegar num lugar que tem uma cruz enorme lá dentro da sala. Me lembra muito o 8,5 do Fellini, assim, dos sonhos do Marcello Mastroianni, que eram bem, tipo, que não eram uma linha certa, era tudo disforme, tudo. Eu acho que esse é um principal também do cinema experimental. E outro ponto forte, se você for perceber, que é o cinema do Alejandro Jodorowsky. O Jodorowsky, acho que usou muita influência do Glauber Rocha para fazer os filmes dele, porque Montanha Sagrada é muito, pelo menos assim, eu acho a estética da Montanha Sagrada muito parecida com os filmes do Glauber Rocha. Eu acho bem parecido. E ele, mais que é um cineasta puta experimental, é bem marcante, né? E você tava comentando da questão histórica dos filmes dele. Eu tipo assim, faz o que? Foi em 2008 que eu vi o Deus e o Diabo na Terra do Sol, mas ele tava falando mais da Guerra de Canudos, né? Esse filme ele fala da Guerra de Canudos. Sim, que é a influência do Estado contra a minoria, né? Que é mais ou menos igual que ele, vamos dizer, não sei se acredito que seja certo isso, mas justo o que ele faz em Terra Intranse, né? Principalmente pelo ano. Você falou que era meio assim, que não, ele sabia o que estava fazendo, né? Mas, por exemplo, o que ele falou do golpe militar foi em 64, fez o filme em 67. Sim, então, sim, ele tá, sei lá, ele já é uma crítica enorme, né? Contra o governo da época, extremismo, todo o negócio meio pop que tem naquela sociedade, Terra Intranse, é bem foda, assim. Acho que ele é um dos melhores diretores mesmo nacionais, assim. Acho que até mesmo ele é muito bom, ele dá pra comparar, assim, de alto cacete com outros.
outros lá fora, né? Franceses e americanos. Porque ele é tão sólido na construção dele que não é aquele filme que, pô, faltou alguma coisa. Não, é aquilo mesmo. É daquele jeito, é sólido. Tanto que o Scorsese, ele tem uma admiração muito profunda. Se você assistiu o vídeo dele falando eu já vi. sobre o Glauber, putz, que aula. Dá mais do que qualquer aula que a gente teve na FCAD. Porque, pô, é muito bom. Sim, ele ajuda muito na preservação dos filmes do Glauber. Isso é muito bom. Tanto que o Scorsese fala, né? Eu preciso você entender o passado pra poder fazer o futuro. Entendeu? Poder ver o hoje e o futuro, né? Pra poder fazer coisas, né? Porque aí você tem uma noção, uma base de onde começar, o que fazer, como que é, por quê, e vai entre várias coisas. Simplesmente sensacional. Eu gamei no Glauber nessa semana, assim. Eu não esperava, foi mais por causa desse tema que eu acabei vendo o Glauber. Foi pagar minha dívida, assim, pro cinema. Tem Godard, que eu ainda não vi, e outros diretores afora. Mas voltando ao cinema nacional. Não, nem do René, só do Truffaut. Sério. Também sério. só do Truffaut até hoje. Caramba, cara, vocês nunca viram nenhum filme do Godard. Há um tempo atrás eu não tinha visto um filme do Glauber, cara. O Deus do Diabo na Terra do Sol, só pra você ter uma noção, a primeira vez que eu assisti, uns 2 ou 3 anos atrás, eu quase dormi no filme. Sério, eu tive um tipo de sono crônico, assim, que o dia inteiro eu fiquei com aquele sono ruim. E é horrível, afetou muito pra eu ver Glauber outra vez. É porque são filmes que você tem que ter uma certa idade pra ver, pra você compreender, né? Por exemplo, a primeira vez que eu assisti 8:30, nossa, tipo, começou, capotei, né? Então, não, eu curti pra caraca, mas acho que foi bom a aula, o curso de cinema nesse sentido pra mim, de ampliar. Ah, sim, não, isso aí abre bem a cabeça. Mas vamos dar continuidade à nossa pauta, né? A gente vai passar pro cinema marginal, né? Quem sou eu? Não interessa. Como também não interessa quem é você. Ou melhor, não interessa quem somos. Na realidade, o que interessa é saber o que somos. Não se dê ao trabalho de pensar, porque a conclusão final seria loucura. O final de tudo para o início do nada. São o cinema mais B, que foi no caso da década de 60 e 70. E um dos filmes assim que a gente pegou como destaque, né, que eu também gosto, que é o Meia-Noite Levarei a Tua Alma, do Eterno Zé do Caixão. Alguém já viu algum filme do Zé? Ou não? Eu vi muito curta dele. Qual curta, você lembra? Por nome, cara, eu não consigo lembrar, que essas coisas eu via, tipo, meio que... Eu só via, eu não sei como eu via, eu não procurava pôr, chegava até mim. Mas o Zé do Caixão, um dos mais importantes diretores, principalmente pro gênero, né, que eu e o Victor a gente gosta mais, que é o terror, né? E aqui no Brasil ele não é muito consagrado, mas lá fora ele é bem consagrado, bem conhecido, vamos dizer, no cinema de vanguarda, assim, né? E lá no exterior também ele é chamado de Coffin Joe, né? Zé do Caixão. Mas esse primeiro filme do Zé do Caixão, que é Meia-Noite Levarei Tua Alma, segue tipo, o segmento que ele faria nos próximos filmes dele, né? Que é o quê? Que é o cara, né, que ele é coveiro, mas ao mesmo tempo ele tem alguns poderes paranormais, não é explicado no filme, que é de 66, se não me engano. E nisso ele tenta o quê? No filme ele tenta sempre, no caso, ter um filho, né, um filho perfeito pra ele, que seria o descendente dele. E ele tem uma esposa, só que a esposa não consegue ficar grávida. Então o que ele faz? Ele mata a esposa e quer ficar com a esposa do amigo. Ele tem poderes assim muito estranhos, né? Ele começa a olhar pra pessoa, começa tipo um zumbido assim, e a pessoa começa a ter um ataque, sabe? Eu acho que ele é o precursor do Scanners, do Cronenberg. O Scanners é do Cronenberg? Nossa, sabia, cara? Merda, velho. Desligar. Puta. O Scanners é do Cronenberg. Daí, né, tipo, a pessoa começa a ter esses poderes sobre a pessoa, começa a meio que influenciar ela, até que ele ou mata a pessoa no punho, ou a facada, ou explode a mente da pessoa, sabe? E nisso ele aterroriza, né, a vila dele. E tem uma macumbeira, uma bruxa macumbeira, que fala pra ele tomar cuidado, as pessoas que estão matando vão vir pegar ele num feriado de santos, assim, sabe? E nisso, tipo, tem uma das cenas, assim, muito fodas, assim, que eu acho, assim, bem que
renovador, né, pra época, que é o uso, sabe, de fazer a pessoa meio que sumir na tela. Mais ou menos igual tem, por exemplo, no Star Wars, sabe, que fica só a imagem da pessoa, mas desfocada. Sim, entendo. Eu esqueci qual é o nome do processo, mas ele usa bastante isso, assim, sabe. Dá pra perceber que é bem renovador, principalmente pra época que eles estavam, pelo gênero do filme, né, que ele abordava, que é o terror, coisas assim. Se você for ver, não tem muito filme de terror brasileiro nessa época que seria, sabe, relevante assim, pra história. E nisso ele é levado, né, pro inferno. Ele morre e vai pro inferno. E daí tem todo o segmento, sabe, dos filmes dele que já seriam pornô chanchado, que já teriam um certo humor, mas com pornografia. Até que ele foi, não sei se vocês sabem disso, o Zé do Caixão é um dos primeiros a dirigir um filme de zoofilia no Brasil. É verdade. Eu tava vendo um documentário sobre ele e eles estavam falando assim que a performance do cachorro operava qualquer ser humano, assim. Eles estavam falando. Depois parece que o bicho foi morto, aí os caras ficaram tristes, né? Porque, pô, o cachorro era um baita ator pornô. Era muito engraçado ver a história. Eu preciso ver esse filme. Eu acho que chama Noite de Bestialidade, alguma coisa assim. É um filme bem forte, assim, né? Polêmico, tudo brasileiro. Mas assim, o começo do cinema marginal dele tem vários elementos interessantes, né? É o uso da facilidade de linguagem, que é totalmente diferente do que a gente falou do cinema novo, ou cinema, vamos dizer, mais de vanguarda, que é o cinema Atlântida e Veracruz, né? É uma facilidade, é uma história assim, um pouco mais complexa, que é legal. Essa história do cara tentar achar o filho perfeito, de matar certas pessoas, o uso que ele usa de matar, sabe? Você vê que o Zé do Caixão é uma pessoa assim, muito talentosa, pelo pouco dinheiro que ele tem, pouco retorno que ele tem, mas ele faz ainda, consegue se surpreender. Esse filme, tipo, acho que eu recomendo assim, se alguma pessoa quiser começar a ver cinema nacional, comece pela Meia-Noite Levaria Tua Alma, que é um filme do caramba, cara. Tipo, vão ver sem, tipo, não vai achar que é igual hoje em dia, sabe? Que tem aqueles torture porn, sabe? Que é super real. É um filme de 66 brasileiro, né? De terror. Então, tipo, tem algumas falhas, tudo, né? Mas é um filme muito bom, recomendo pra todos. E ele, bom, eu preciso ver, cara. Mas pelo jeito ele é uma das poucas pessoas que sabe fazer esse torture porn aí. Cara, ele que começou no Brasil, né, a fazer o torture porn, né, tirando os milicas, né, os militares, foram ele que começou a fazer tortura, né. Ok. Porque os torture porn que eu vi, cara, são realmente horríveis. Que foi o não sei quantos dias de Sodoma e um filme Sérvio. Não, esse dias de Sodoma do Pasolini, você achou fraco? Eu não achei fraco, eu achei ridículo o filme. Caralho, ridículo. Tá, cara. Pra mim o único filme que funciona sem pano de fundo, simplesmente a violência pela violência, são os filmes Snuff. O resto... controvérsia. Eu acho o filme muito bom. Eu achei polêmico o filme. Então, mas eu achei que o filme foi polêmico só por ser, assim. Não achei que, tipo, a gente fez isso pra tentar fazer alguma coisa e foi polêmico. Tem que ver a época também. O Calígula, você já assistiu? Sim. Ainda tá pra ver. O Calígula é um bom filme, assim, nossa, fica mal. Tipo, o Calígula tem 2 horas e meia de filme, eu demorei 3 horas pra assistir o filme. É isso que eu digo, saca? O Calígula, ele ainda tem um pano de fundo que aquela sociedade agia daquele jeito realmente. Naquela época, naqueles costumes. Agora, sei lá, o 20 dias de Sodoma foi estranho, tá ligado? Não sei. Os italianos naquela época, nossa, é o Holocausto Canibal. Tudo louco. Pô, Dario Argento ainda vai, né? Porque era terror. Mas, Holocausto Canibal, 120 de Sodoma. Tá. Não, os italianos naquela época, nos anos 70, assim, os caras colocavam, tipo, vamos fazer um negócio pesado? Vamos, mas muito pesado, muito mais que pesado. Pronto, sabe? Assim, não só isso, né? Eu não tô denegrindo a qualidade da obra. Os italianos naquela época gostavam de chocar, vendo? Cara. Pelo amor de Deus. Não, eles têm um bom toque, assim, pelo gore, assim, é legal. Sim. Caraca. São campeão nisso. Até o Argento tem muito do gore, que ele participou, tudo, mas os italianos são exagerados. Eu esqueci o diretor, mas o filme chama City of the Dead, né? E tem uma cena clássica que o tubarão luta com zumbi. Aquilo lá é exagerado.
City of the Devil. Eu descobri esse filme porque tem uma cena que o Tarantino usa de influência do Kill Bill. Eu tava pesquisando e eu vi esse filme lá. Beleza. Filmes para assistir. Que é aquela cena lá que a Beatrix Kiddo, sabe, tá cavando pra sair da Tóquio. Sim. Cemitério lá no City of the Dead tem quase a mesma coisa, ele usou como influência. Vamos voltar aqui, né, que a gente tá saindo muito fora da pauta e voltando, né. Vamos lá, a gente encerrou, né, o cinema marginal, a gente falou, sei lá, pra mim, que é um filme mais importante dentro do cinema marginal, que é Meia-Noite Levaria Tua Alma. Em seguida a gente começa a falar da Embrafilmes. Quero saber quem foi que desenhou caralhinhos voadores na parede do banheiro. Quem foi? Que é uma das produtoras de mais destaques no Brasil, que começou, vamos dizer, a ter dinheiro, cacife, pra ter uma estrutura mais ou menos parecida, né, do lado de fora, que é cinema hollywoodiano. Então eles começam a ter dinheiro, girar dinheiro dentro do circuito, né, que já começa com a nossa querida, o quê? Nossa querida pornô chanchada. Lembrando que na onde ficava o cinema marginal, hoje em dia é a nossa querida Cracolândia, não sei se vocês sabem, a principal, assim. É a Boca do Lixo? Adorava a Boca do Lixo. Sim. Nossa, Você nunca foi lá, cara? Eu já passei por lá. É lindo. Então, a pornô chanchada foi uma das influências mais, vamos dizer, normais da cultura brasileira. Por o seguinte motivo, pela contextualização da época, como a ditadura estava forte, o sistema de repressão era forte, tinha uma outra alternativa, as pessoas se divertirem do que no cinema assistir pornô chanchada, né? Que são filmes com um nível de comédia com sexo às vezes até explícito, que é o caso do Sete Gatinhos, que a gente vai falar, que é baseado na peça do Nelson Rodrigues. Alguns de vocês já ouviram falar do Sete Gatinhos? Ou já assistiram? Sim. Não cheguei a assistir, mas eu já ouvi. Não, a peça eu já assisti um pedaço, já tive a oportunidade de assistir a peça. Nossa. Sim, SESI, cara. Se sua cidade tem SESI, você consegue ver o que você quiser. Mas nunca cheguei a ver o filme. O filme, de certo modo, assim, é bem polêmico pela contextualização do filme. Que é assim, a história do Lima Duarte, né? Que ele é um pai de família. E ele tem 7 filhas. E uma dessas filhas é a mais inocente de todas. Tipo, ela estuda em colégio particular, um monte de coisa, sabe? É a garota dos olhos do pai. E as outras filhas, né? Como ele é um bom pai, um bom vivão, o que ele faz? Ele prostitui as filhas pra pagar um enxoval pra filha dele, né? A preferida. E nisso ele começa, sabe? Oferecer vários favores sexuais pras filhas fazerem. No lugar dele, por exemplo, tá com o aluguel atrasado. Você quer minha filha pra comer? Vai lá. Ele come a filha e perdoa, sabe? É como se fosse um dinheiro pra ele fazer isso. Até que um dia, a filha dele aparece grávida. Sabe quem engravida a filha dele? Antônio Fagundes. Típico. O Antônio Fagundes engravida a menina, né? Que era de colégio, assim, menor ainda. E some do mundo. E nisso, quando o pai, tipo, descobre que ela tá grávida, ele fica louco, sabe? O Lima Duarte fica louco. Daí ele fala assim, ela não é mais virgem? Então que se foda, né? Ele chega assim pro médico que tá cuidando dele, dela, e fala assim, olha, eu não vou pagar, mas você quer comer ela? Fala. Daí o médico fala, pelo amor de Deus, homem, ela é uma criança, não sei o que, né? Ele fala assim, é mentira, você acha que eu não vi como você olha pra ela? Você quer ela, né? Você quer ela, tipo, sabe? É uma loucura o final desse filme. Pai, tipo, dando a filha pro médico, o médico que quer comer a filha de menor, mas ao mesmo tempo, sabe, o padrão da sociedade não deixa. É bem estranho, assim, sabe, esse filme. Mas é muito divertido, assim, pela, sei lá, só pela zoeira, sabe, da época. Tem, tipo, que te agregar, sabe? É só pra você ver pra rir, assim, porque, tipo, tudo no filme é horrível. O clima do filme é horrível, a fotografia do filme é tudo escura, eles vivem, tipo, nos cortiços nojento. A mulher dele chama gorda, né? A mulher, tipo, tem uma cena, assim, muito clássica, que ela tira os peitos pra fora, assim, e fala, eu não tenho marido, eu não tenho marido, eu não tô um ano, eu não tenho marido. E sabe, tipo, tem a Regina Duarte até no filme, cara. Ela paga pentelho, é a coisa mais nojenta que eu já vi no mundo. O quê? A Regina Duarte? Caraca! Regina Duarte, cara. Não, Regina Duarte. Não, a Regina Duarte é aquela que faz o esquenta. Não, Regina Casé. Regina Casé, alguma coisa assim. Quem dera fosse a Regina Duarte. É verdade. Nossa senhora, Regina Duarte é muito certinha. Agora eu vou ficar nossa, vou ficar imaginando o penteiro da Regina Casé, mas inteira. Esquenta. Nossa, tipo assim, ela tira a calcinha, cara, mas parece que ela tá com a calcinha ainda, sabe? Porque
Esse é uma das pornô chanchadas que ela é empregada ou não? Não, ela é filha do Lima Duarte no filme. Ah, sim. Mas é. Não, mas cara, é esse nível, sabe? Tipo, ela tira a calcinha, parece que ela tá ainda com a calcinha. Parece que ela colocou uma calcinha de veludo. É, parece, sabe quando começa a juntar abelha em vários lugares assim? Nossa. É a mesma coisa, cara. É nojento o negócio, é nojento. Imagina. Não, mas o legal da pornô chanchada é os diálogos, né? Tipo, tem umas frases memoráveis. Nem essa que vocês falou, né? No Foda Humano, né? E Nossa, vai ter aquela do Caralhinhos Voadores, né? Que é o clássico também. Ah, Quem desenhou caralhinhos voadores na luz? E tem outro diálogo interessante, porque eles repetiram diálogo no filme. Porque, sabe, Maurício, não sei se foi você ou o pessoal do Ace, né? Foi eu. Da morte do José Wilker lá, ele fala, né? Eu sou contínuo, mas você é um filho da puta, né? Eles repetem essa cena no Sete Gatinhos, né? Que chega o diretor da escola e fala assim, né? Ele começa a acusar, né? Fala que ela tá grávida. É que assim, o filme chama Sete Gatinhos porque a filha mais nova também do Lima Duarte matou 7 filhotes de gatinhos dentro da escola. Por isso ela é expulsa da escola, né? Por esses atos. E ele vai informar que ela tá grávida, não sei o que, né? Daí o pai do Lima Duarte chega assim pro diretor, né? Fala assim, ele começa a brigar com o cara, né? Ele chega assim, eu sei como você me olhou pela primeira vez que eu falei que eu era contínuo. Ele fala, tipo, ele tira um punhal de faca, um punhal assim dele, né? E fala assim, vamos, me chama de contínuo. Me chama de contínuo. Ele fala, não vamos fazer isso. Não, vamos, me chama de contínuo. Ele fala, contínuo. Para e fala, eu sou contínuo e você é um filho da puta. Cara, é muito genial, cara. Muito genial. Cara, mas é tudo tipo. Porque também é tudo peças do Nelson Rodrigues. Eu tava vendo assim, com uns 8 anos de idade. 8 anos de idade ele já escreveu um texto sobre traição. Tem vários mitos, né? Sobre o Nelson Rodrigues, o que ele fez, ele já deixou de fazer tudo, né? Mas é uma pessoa assim bem interessante. Eu vou. Não sei quem estiver ouvindo isso do Tia Sardinha, né? Vai ser um Nerdcast sobre Nelson Rodrigues, que é bem legal. Caraca, não sabia. A gente puxa, né? Que às vezes eles ajudam a gente a gravar um podcast com a gente, o pessoal do Jovem Nerd. Vamos dar então continuidade, né? A gente falou da pornô chanchada, né? A gente usou Sete Gatinhos como exemplo. Tem vários filmes da pornô chanchada que vocês podem ver pela internet, né? Ouvir uma lista pra depois acharem os filmes, que são filmes que também fazem parte da história, né, nacional do cinema. Então fique à vontade também pra procurar, né? Vamos dar continuidade, né? A pauta, que a gente já vai. A gente tava nos anos 70, né? Falando. Agora a gente vai dar uma avançada e falar de alguns documentários, né, importantes já nos anos 80. Filmes como Cabra Marcado pra Morrer, do Eduardo Coutinho, e O Ilha das Flores, do Jorge Furtado. Você que queria falar do Cabra Marcado, Maurício, se quiser puxar o carro? Sim, eu já falei tanto do Glauber Rocha. Deixa vocês falarem um pouco do filme aí. Cara, é um puta documentário. Só, eu vou falar isso por enquanto. É, muito completo, né? Sim, eu tava conversando com essa mesma amiga. Então, ela tava falando que o que foi mais... tanto que ele foi lembrado pela Academia do Oscar, na homenagem aos que morreram. Só que, olha que engraçado, quase ninguém conhece o Eduardo Coutinho, o público em geral. Mas ele foi homenageado como documentarista pela quebra de estética que ele fez no documentário. Porque, tipo, geralmente, quando você filma um documentário, você filma e acabou. Tipo, você filma uma pessoa, registra. Só que Eduardo Coutinho registrava, tipo, o cara com bom e o cara filmando, sabe? Então, era uma quebra de estética, tipo, porque o próprio Cabra Marcado pra Morrer era um filme sobre o próprio filme. Situação social daqueles camponeses que viviam sob ameaça dos grandes latifundiários, mas é um filme que não deu certo e que o Coutinho decidiu resgatar em forma de documentário. Então, o que mais fez, lembro muito mais desse filme, não só pelo conteúdo, mas também por essa estética que ele quebrou. Assim, ele filmou atrás das câmeras. É quase uma metalinguagem. Sim, ele mostrava bem, tipo, tentando achar, né? É que a história do documentário do Cabra Marcado pra Morrer, a história, no caso, seria um filme, né? Sobre alguns agricultores que viviam, no caso, no interior da Paraíba, né? E seria para contar essa história, que seria de um líder agropecuário. Só que ele foi assassinado, né, pelos militares, isso em 64. Alguns, até mostra, né, que algumas pessoas da equipe fugiram do local com medo. Só depois, tipo, o filme foi gravado em 81. Então só depois, tipo, 17 anos depois que eles conseguiram retomar, né,
na forma de documentário que o Coutinho fez. E nisso que o Maurício falou, né, que é bem novo o filme, porque ele mostra o Coutinho indo atrás das pessoas. Tem a mulher do esse agropecuário que era líder, que ela tá numa outra região, ela é foragida dos militares, né? Daí eles vão numa outra região pra ir procurar ela. Então meio que mostra esse processo dele fazendo uma caça, né, pra achar a mulher, achar o filho, encontrar. Tem uma cena até que é bem emocionante, assim, que, tipo, tem dois irmãos que você vê há bastante tempo, que ele une os dois, então é bem cinema verdade mesmo. É exatamente isso, né? Tanto que nos Estados Unidos foi traduzido como 20 anos depois, em inglês, né? Ah, é? Você sabia disso? É, sim, tanto que no Oscar ele aparece, né? Que é como referência de um bom trabalho. Porque aquela coisa, né? Foi em 81, só que ele demorou 3 anos até achar os caras, encontrar e entrevistar. E, é um puto documentário mesmo, assim, porque diferente, né? Porque não é só um documentário sobre algo, ele fala do filme, o próprio filme é o assunto e toda aquela coisa, né? Tipo, aquela galera que tava protestando e teve que fugir, sumir, e muitos tinham medo de continuar falando, né? Muitos que tinham medo de ter suas palavras distorcidas pelo Coutinho, e o Coutinho simplesmente ele coloca o cara pra falar e é isso aqui, não vou distorcer, não vou editar. Assim, obviamente ele monta o filme, mas ele não fica, ele não mexe na cena em que por exemplo, quando o personagem a pessoa tá falando, ele não fica cortando, ele não fica fazendo, tipo, um entrevistado aparecendo em várias partes do filme. Cada entrevistado é no momento do filme. É isso que dá, tipo, um momento particular pra aquela pessoa no filme. Não é como os documentários americanos, em que eles aparecem no início, no meio e no fim, como recortes, pra dar um contexto pra algum assunto. É bem interessante, porque é um fluxo, assim, de pensamento, é um fluxo de acontecimentos que o Coutinho foi atrás. Isso é verdade. Essa forma que ele editou o filme foi muito legal, igual que você falou, né, pra não atrapalhar o que as pessoas falavam. E também pelo fato, tipo, dele falar, sabe, não parar pra uma pergunta ou editar, né, ele falava, o pessoal puxava a falar. Isso que era legal, né, do Cabra Marcado, era bem... Acho que era uma outra forma até de fazer documentário, como ninguém tinha feito ainda. Sim, porque não era... Ele narrava em off, mas ele não ficava, tipo... ele só descrevia certos momentos. Por exemplo, tem o filho daquela senhora, que acho que ele é um advogado, e tem um momento que ele meio que pesa o clima naquele momento. Até que depois, quando ele vai visitar a senhora de novo, o homem não tá. E ele fala, né, dessa vez a entrevista foi mais contraída, depois o filho dela não estava, porque foi a impressão dele. Mas não é que ele quis demonizar, foi uma impressão que o Coutinho teve daquele homem, porque ele mostrava que era um cara que ele tava lá, tava de defesa, né? Porque por mais que a gente talvez condene o cara, tinha acabado de começar a anistia e todo mundo ainda tava meio... Foi 21 anos de repressão, então só fica ainda meio com medo de sair, abrir a janela e olhar lá fora. Então acho legal como o Coutinho trata essas pessoas, sem abordar, sem ficar, tipo, como o Michael Moore, por exemplo, que ele fica provocando. Ele não provoca, ele dá a pergunta neutra e deixa o entrevistado fazer o filme. É bem renovador mesmo, né? Você já falou. Então vamos passar pro nosso último assunto. Já é o cinema de retomada, né? Já é depois da Era Collor, em 92, que seria de 92 até agora, né? E são filmes consagrados, como Cidade de Deus, né? Que uma boa retomada, né, do que aconteceu nos anos do cinema brasileiro. O ano que meus pais saíram de férias, que é um dos meus favoritos, o Tropa de Elite, e o mais recente também, que aborda um outro assunto, que é o Flores Raras. Vamos comentar então os filmes. Vamos começar pelo Cidade de Deus, que é de 2002, que é do Fernando Meirelles, que consagrou, né, de vez o Fernando, que já trabalhava com TV e tudo, e também abriu pro público americano, né, para mostrar como é feito também o cinema nacional, né, tanto pelo uso da linguagem do cinema, linguagem de câmeras, o próprio roteiro, que é bem complexo, os atores também, que são cada um, tipo, um ator é cada um, tipo, não é aquela coisa assim de bandido, então é um bandido com a mesma faceta pra todos. Então cada bandido tem uma perplexidade, tem um desafio, é uma coisa assim bem engenhosa, né, que é feito no filme de Cidade de Deus. Quando vocês assistiram o filme pela primeira vez, o que vocês acharam? Cara, então, tipo, no início, assim, eu sempre tive sempre fui uma pessoa muito preconceituosa, assim,
em relação a, tipo, essa realidade brasileira, saca? Tipo, de mostrar só o lado feio das coisas, saca? Como se só aquilo houvesse aqui no Brasil. Mas depois de um tempo, já como estudante de cinema, eu vejo que é genial o jeito que ele retrata isso, tá ligado? Porque a gente assiste aquilo e a gente acha aquilo genial, assim, mas aquilo não é genial, aquilo é feio, aquilo é horrível. E cara, eu realmente não consigo entender o que torna aquilo tão belo, assim, dentro de um filme. Mesmo você sabendo que aquilo não é o certo, não é o bonito, você acha aquilo. Oi? Ok. Não, acho que eu entendi. É meio aquela coisa da estética da fome, toda aquela lance lá atrás. Que tipo, o Cidade de Deus, ele não é, por exemplo, a ótica do Glauber. Eu tô citando, né? Não comparando que ele quebra a estética. O Cidade de Deus, ele adquire uma estética já comercial pra passar retratar uma realidade brasileira. Apesar de muitos questionarem o filme por isso, eu acho um baita filme. Puta filme mesmo, assim. Tem muita referência a Scorsese. Tipo, a montagem é muito Thelma Comic, estilo. É o frame congelado, os elipses. Putz, tem elipses de tempo incríveis naquele filme. E como ele vai abordando pontos de vista para construir toda a história de uma comunidade. Muito bem construído, né? O Fernando Meirelles aproveita disso para fazer um filme com uma linguagem bastante videoclíptica, praticamente. Mas é um filme pesado, sim, ele é cru. Só que não é horrível, mas não é um filme difícil de ver que você fica perturbado. É um filme pesado. Ele tem a violência mínima. Ele tem a violência suficiente para aquela história. É isso que eu acho, porque esse filme é violento, sim, só que o jeito que ele é tratado é de uma maneira muito bonita. Só que é isso que eu não sei se... Não certo, assim, mas eu acho estranho. Eu não sei definir o que eu penso sobre a estética da fome, sabe? Eu não sei se isso é genial, a maneira como eles retratam essa coisa mais feia, tipo, essa violência absurda, como algo que você consegue assistir de boa. Eu não sei se é genial ou se isso é grotesco, assim, eu não consigo discernir, assim. Nem eu, pra dizer a verdade, porque é um filme, assim, que ele lembra muito também outro filme que é o Central do Brasil, de criar uma comunidade, né? Mesmo caso nordestino, mas é um filme, assim, muito, muito perplexo, com muitos significados, que até hoje, assim, não entendo direito, que é a Corrida da Galinha lá, que é do começo do filme. Sim. Então, tipo, é uma coisa assim, que você não entende direito o que aquele filme quer dizer. Eu acho que são muitas camadas que o filme possui também. Ele tem uma camada simples, mas depois vem uma outra coisa, você percebe que não é tão simples assim. Então tem várias camadas que você tem que aos poucos descobrindo, sabe? Lendo, vendo signos, vendo várias coisas assim, que é um filme bem complexo mesmo. Sim, essa questão da galinha, bem o contexto de todos os personagens que estão lá. Na verdade, tem o contexto do Buscapé, que é o personagem principal. Ele tem que correr para evitar para ser comido. Não é aquela coisa, você corre, não quero se ficar o bicho come, se correr o bicho pega. Então, é bem isso. É aquela questão de você ter que sobreviver. Ele põe lá a favela até como uma selva, que você tem que, tipo, ou você vira bandido, ou você seja honesto e tenta não se meter o mínimo possível com essa galera. Tenta se envolver o menos possível. E mesmo assim, é um puta filme, porque ele traz diversas discussões, assim, na realidade brasileira. A honestidade, o banditismo. Porque no Brasil a gente tem essa, não só nos Estados Unidos, mas no Brasil a gente tem essa ideia do banditismo heróico, né? Tipo, tem lá o personagem do seu Jorge. Ele começa a guerrear contra o Zé Pequeno. Ele se torna um bandido, mas ele começa a ser aclamado pela favela porque ele tá lutando contra um bandido sádico. Mas ele mesmo acaba se transformando naquele bandido que ele tanto odeia. Então é interessante essa questão da violência dentro daquele círculo. É bem interessante mesmo. E muda bem as coisas. Vamos passar pro próximo já, que é o ano que meus pais saíram de férias, que é de 2007, se não me engano. Vocês já chegaram a ver o filme? Pior que eu não vi esse filme. Sim, esse eu vi. É um filme, assim, bem interessante por abordar a versão de uma criança, né? No caso na ditadura, né? O filme é dirigido pelo Colin Burger. O Colin Burger foi diretor do... Desculpa, o nome dele é ridículo. O nome dele é ridículo. Ele é gaúcho, né? E ele foi muito tempo diretor do Castelo Rá-Tim-Bum. Então ele dirigiu o último filme do Castelo Rá-Tim-Bum. Legal. O Castelo Rá-Tim-Bum era legal. Mas enfim, era bom. Ele usou, né, o estético, o pensamento de uma criança, né? Os pais falam que eles vão sair de umas férias e ele ia ficar na casa do avô em São Paulo. Só que, na verdade, os pais deles são comunistas, estão fugindo, né, dos militares, e ele
ele vai morar, como ele é um garoto judeu, ele vai morar naquela região, acho que do Brás, ou da Barra Funda, não sei direito, nos anos 70. E nisso ele, como é final da Copa do Mundo, que o Brasil ia ser tricampeão, junta tudo isso, sabe? Esse universo do futebol pra ele mudar, né? O pensamento, essa inocência dele, sabe? De não ver o que tá acontecendo de fato ao redor dele. São várias coisas, né? E o vô dele, né? Que é o Paulo Altran, ele morre já no começo do filme. E um outro cara adota ele, que é vizinho do Paulo Altran, um outro velho judeu. Ajuda ele, né? Acho que é o Sr. Rosenfeld Sr. Sr. Rosenfeld. É o Rosenfeld Sr. Daí ele começa a ajudar, né, o menino até encontrar os pais. E nisso, tipo, é muito assim, tipo, assim, o olhar da criança, né? Porque no final do filme, quem vem buscar ele é a mãe, mas tá sem o pai. Daí, primeira vez que eu assisti, assim, não tinha uma noção direito do que era ditadura, não sabia o que tinha acontecido com o pai, né? Até que depois você percebe que o pai foi morto, foi pego e foi morto pela ditadura, pelos militares. Até a mãe, você vê que parece que ela foi torturada, porque ela volta diferente dessas férias fictícias, né? Também um dos melhores filmes brasileiros pra mostrar, sabe, a visão de uma criança com um assunto tão grave, né? Um período tão grave que é a ditadura militar. E eu acho tão interessante que tem gente que quer que volte. Não, não, mas tipo, voltando assim ao filme, o que eu acho muito genial desse filme é que por você ter a visão da criança, você ter a narrativa da criança, você tem a sensação da criança, porque boa parte do filme você não entende merda nenhuma do que tá acontecendo. Você, tipo, você não sabe se os pais deles morreram, você não sabe se os caras sumiram, se os caras abandonaram ele. Isso é muito bacana, sabe? Que o filme realmente trata como uma criança, assim, sabe? Sim, isso é bem interessante mesmo. Como você falou, que ele vai escondendo o jogo, né? Até algumas cenas que o velho lá que tá cuidando dele, ele vai saber, né, onde tá os pais do menino, que ele vai numa faculdade, que lá tinha vários comunistas, e você não sabe qual que é o diálogo certo que ele faz com as pessoas pra saber. Fica meio que de fora, sabe? Por exemplo, o menino fica sentado e você sempre tem a visão do menino em relação a esses assuntos. Ele fica sentado num lugar olhando o velho conversando, sabe? Ele não vai dentro da sala pra ver o que eles estão conversando. É bem interessante esse ponto. Vamos passar para outro filme, né? Que esse aqui acho que a maioria viu, que é o Tropa de Elite. A maioria viu com certeza, porque tanto quem era tantos intelectuais, tanto até o próprio povo, assim, assistia. É outro filme, assim, que não define posição, né? Porque ele deixa em aberto várias questões. É aquele filme, ou você gosta pelo conteúdo, ou você gosta por causa do Capitão Nascimento. Que é nesse aspecto que eu acho que ele é, tipo, não estou dizendo que o filme é ruim por isso, mas é nisso que ele é bem americano, saca? No jeito dele, assim, sabe? Ele cria uma aura em volta do filme pra você gostar do filme. O filme pode não ser, não que não seja. O Tropa de Elite é tudo isso, assim. Às vezes se o filme não fosse tudo isso, você curtiria o filme pela aura que ele cria, sabe? Seria um filme divertido, um filme maneiro. Eu gosto do filme, assim, porque ele não explica, sabe, as coisas. Por exemplo, a bandidagem. No Cidade de Deus tem toda uma explicação do porquê o bandido é assim, né? No próprio Tropa de Elite, quando o Capitão Nascimento tá atrás do baiano, ele começa a falar, né? Ele não sei qual que é a história dele, ele podia ter uma alternativa, não sei o que, mas foda-se, isso não quer dizer nada, sabe? O próprio Capitão Nascimento não tá nem aí com as escolhas que fez o baiano ser criminoso, entendeu? É daí que eu achei legal. Eu acho também que dá uma diferenciada um pouco dos filmes americanos, porque a maioria dos filmes americanos tentam explicar a origem, né? Do porquê o personagem é assim, da complexidade do personagem. E eu gostei muito disso, tipo, foda-se se ele é bandido. Ele matou o cara, ele é bandido, então a gente vai atrás dele, não vai ficar discutindo filosofia, cara. Vamos matar ele e pronto, né? Isso que é legal. Ninguém gosta de violência, ninguém tá afim da violência. Então eles pegaram uma coisa normal, que tipo, a população cansada da violência urbana, e vão metralhar bandido, né? É uma coisa bem legal. Isso aí que eu acho legal, porque agora tem várias pessoas que são contra da Sherazade por conta disso, sabe? Mas sei lá, esse negócio da Sherazade, não, eu acho, ela falou puta bobagem, até porque tem aquela coisa, né? O jornalista tem toda a ótica dos jornalistas. Se ela quebrar, ela tá sendo antiética. E não é só isso, ela tá fazendo apologia à violência. Por mais que seja bandido, se você quiser se autodefender, eu acho que você tem um direito. Isso é uma coisa que o próprio Estado dá, que é você se defender. Agora, juntar uma galera e fazer isso, mano, isso não vai mudar o país. Sinceramente, você amarrar bandido em poste e tem gente que acha que isso vai amenizar os bandidos. Isso não vai amenizar, não mesmo. Mas enfim, essa questão que o Padilha deixa, porque você pode tanto interpretar esse filme como fascista como
como um filme que tá criticando o próprio setor de segurança do país, que é um setor de segurança que ainda utiliza da tortura, coisa que é lá dos anos 70, né? É um filme bem complexo, porque ao mesmo tempo que você falou que é um filme fascista, ele é um filme bem... não é conservador, como algumas pessoas acham, acho que não, ele denuncia bem, por mostrar também a corrupção na polícia, mas ao mesmo tempo a precariedade da polícia, em relação a ter, por exemplo, hoje psicólogos, que é uma coisa que eles precisam, que o próprio Capitão Nascimento precisa no filme, só que ele não tem. O próprio dinheiro que eles falam, né, que é pouco, eles ajudam no tráfico. Então são várias coisas, assim, que pra mostrar, ó, ao mesmo tempo que ele fala que bandido é assim, a polícia é assim. Então é uma guerra. E acho que no 2, eu não assisti o 2, mas acho que o 2 aborda mais o sistema judiciário, né, brasileiro. Eu já, tipo, cara, de verdade mesmo. Eu não consigo enxergar esse filme. Eu posso falar uma grande besteira, eu posso falar a coisa mais genial que eu já falei na minha vida. Eu não considero esse filme uma crítica. Em momento algum ele é uma crítica. Até porque esse filme, ele é um filme muito grande brasileiro, e críticas brasileiras muito grandes são abafadas. Eu acho que esse filme, não que ele seja só mais um filme, mas eu acho que ele foi feito muito mais pra indústria, mais pra ser um filme divertido do que ser realmente uma crítica. Não sei. Eu meio que discordo, mas enfim, eu discordo. Assim, o Padilha assumiu um filme de ação, com contexto dramático, envolve toda a polícia, bandidos e enfim. Mas não acho que ele tenha sido feito pra isso. Tanto que o filme foi baseado num livro. O filme mesmo era pra ter sido um documentário, não uma ficção. Só que como os detalhes eram tão mas como os detalhes eram tão pérfidos que não dava pra pegar depoimentos de policiais. Então eles decidiram fazer um filme fictício, que daí tem todo um embasamento na realidade. Então não acho que seja não, nem de jeito nenhum. Mas é um filme divertido, sim, isso é verdade. É um filme que tem boas cenas de ação, mesmo com a câmera trêmula, ele tem um estilo dele de ação. Por Verhoeven, um Verhoeven um pouco mais esquizofrênico, mas é. Por Verhoeven. Tanto é que eu tenho certeza, cara, que só pegaram o Padilha ou, sei lá, não, acho que o Padilha já tava no projeto Robocop faz tempo, pelo que eu ouvi dizer aí. Mas, cara, o Tropa de Elite 2 foi muito Paul Verhoeven, tirando o exagero do sangue, é claro, né, do gore, assim, foi muito Paul Verhoeven, cara, muito. Tanto é que eu acho que o 2, sim, é uma crítica bem, é uma crítica, sabe? Sim, o 2 é uma crítica, o 1 eu acho já mais como um panorama, tanto porque a gente fala... então, eu acho que, por exemplo, eu acho que ele retrata, tipo, todas as atividades policiais, assim, tá, tudo bem, mas eu acho que a intenção dele realmente, ele critica, assim, mas não é o carro-chefe do filme, não é a crítica, o carro-chefe do filme, ele é um filme muito divertido, um filme muito bom, tem. Já no 2, que eu acho contrário, que é o que eu acho do Robocop, por exemplo, ou do, caramba, outro filme do Paul Verhoeven sobre baratas alienígenas, esqueci o nome, Tropas Estelares. Sim, que tipo, da primeira vez que você vê, você fala, a crítica não é o pano principal desse filme, porém, depois que você para pra pensar sobre o filme, é uma crítica à indústria armamentista muito na sua cara, assim, e você não se toca, é o que eu acho mais o 2, tá? É que nem a pessoa fala que é fascista o filme, mas, pô, tem que lembrar que o filme é no ponto de vista de um fascista, não um fascista, é um policial, que tem, de certa forma ele adota uma visão fascista sem exatamente ele saber, porque ninguém pensa nisso, né, ninguém... mas tá aí, ele é fascista porque ele quer ou é fascista porque ele tem que ser fascista? Isso, é isso que eu tava... Então, exatamente isso. E aí que é legal quando você vai discutir sobre o filme, mas não que o filme seja fascista. Ele é, independente da condição, se ele tem que ser ou não. Ele é, e o filme é do ponto de vista dele. Então não espere que o filme vá adotar um ponto de vista mais ameno. Ele é um filme que chuta bundas. Até porque eles fazem de tudo, né, pra você odiar bandido nesse filme. Sim. Então é uma coisa que ajuda, né, também a você ficar partidária da polícia do BOP, né, no caso. Né? Sim, só que não ameniza, por exemplo, a violência, por exemplo, a tortura policial. E o garoto que eles quase enfiam a vassoura na bunda do moleque. Mas aí Tudo bem, ele tinha, mas todo mundo ali é ligado a um traficante. Você vai ver dentro de uma comunidade. Todo mundo, até a mulher lá que tinha filho, pega e tortura, coloca saco. Então não é um filme que ele inibe as ações do Nascimento. Tanto que ele carrega uma culpa pela morte de um rapaz lá. Não é fácil, não dá pra dizer que é fascista. Acaba diminuindo o filme. A pessoa diminui a visão do filme. E Tropa de Elite é muito mais que isso, principalmente um. Eu acho isso muito bom. No primeiro filme. Eu prefiro bem mais do que o 2. O 2 eu preciso assistir ainda, mas vamos ver. Bem, então a gente vai falar do nosso último filme, antes de encerrar, que é o Flores Raras.
Vocês já assistiram esse filme? Não. Tá. Eu coloquei na pauta Os Flores Raras pelo seguinte motivo. Como a gente pegou um cinema de retomada, cada filme tem um estilo, né, próprio, tanto de linguagem ou narrativa. O Flores Raras, assim, ele é, vamos dizer, ele é importante primeiro por mostrar um filme GLS brasileiro. Mas, tipo, você deve estar falando, né, já deve existir filme, já tem filme GLS brasileiros, né? Mas esse é um filme GLS que foi pro grande público, entrou em várias salas. Esse ano vai sair o Eu Não Quero Voltar Sozinho, né? Que é o dos dois baitolinha lá que se apaixonam. Peraí. Deixa eu falar uma vez. Você quer que eu deixe esses dois baitolinhos? Oi? Tá. João, você quer que eu deixe na edição esses dois baitolinhos? Deixa, cara. Então, beleza, vai, né? Deixa. Todo podcast, você já percebeu que todo podcast que tá só o João, sem o Cadu pra moderar o João, a gente ofende alguma minoria? Né? Não sei se você notou. E abaixo. Gentil. Se um dia houver uma ditadura no Brasil, de novo, tenho certeza que o João vai estar envolvido nisso aí. Oprimir as minorias? Opa. Vou bater com canhão na casa do Cadu lá pra prender. Com a bandeira do nazismo, né? Mas então, o filme. Então desculpa aí quem gosta de chupar pinto ou sei lá, uma bucetinha do mesmo sexo. Mas então, nada contra, brincando, nada contra. Mas então, o filme, assim, eu acho importante o Flores Raras pro circuito nacional pra mostrar primeiro, tipo, quebrar com esses preconceitos, sabe, que a galera tem. Sei lá, de pessoal do mesmo sexo se beijando, que acha estranho, essas coisas, né? Porque o Flores Raras, tipo, é um filme, assim, meio leve, né? Por mostrar duas mulheres tendo um romance, mas não tem nada explícito, saca? Não é nada muito explícito, é só um beijinho, um carinho, nada demais. E mostra a Glória Pires, né? Que é uma atriz já consagrada, uma arquiteta lésbica, lembrando que é baseada em fatos reais. Então é aquilo, né? Tipo, é uma mulher que ela se esconde na mata, tem amigos que aceitam quem eles são, e o filme é corajoso, assim, por mostrar isso, sabe? Principalmente na época que eles estavam. Ainda mais por se tratar no Brasil, né? Que, querendo ou não, é um país muito preconceituoso, com várias pessoas de outros lugares, minorias, tanto negros, nordestinos, tudo, né? Mas o filme, assim, apesar do filme tratar de uma coisa polêmica, eles são muito ruins. Os planos do filme são excelentes, a fotografia do filme é ótima, tipo, a locação, a direção de arte, parece que nem é filme brasileiro, assim, sabe? Tipo, parece meio heresia falar isso, não é um filme brasileiro porque é ruim. Mas, assim, ó, o filme não parece um filme brasileiro, é um filme totalmente diferente. O que eles adotaram, assim, como câmera, como tudo, é uma coisa de outro mundo, saca? Só que tem um pequeno problema, né? O roteiro é horrível do filme, sabe, de rasgar fora. Porque, assim, tipo, a história é mais ou menos assim, é uma mulher que é uma poetisa, né? Que ela não consegue escrever direito, ela vem pro Brasil, né? Tipo, pra refrescar, fazer outros ares, porque ela tem uma amiga que mora aqui no Brasil, que ela mora junto com a Glória Pires. Só que quando essa amiga chega, essa poetisa chega, ela, tipo, treta com todo mundo, sabe? Ela se acha mais que em todo mundo, não sei o que. Só que ela começa a ter um affair com a Glória Pires. E, tipo, cara, juro, em apenas 2 dias, a Glória Pires meio que abandona a mulher que ela tava e decide, sabe, ficar com essa mulher, essa poetisa. Então, tipo, não dá tempo, sabe, pra você se apegar com o personagem. Não dá tempo de você criar sabe, ter uma empatia com eles, de comprar a ideia que elas estão apaixonadas. Então é uma coisa muito rápida, sabe? Tipo, já lançou, já tá aqui, não tem, sabe? Tipo, é normal. E no final do filme, vocês querem que eu conte o final do filme ou... Conta, eu acho que eu não vou assistir, não. Eu acho que talvez eu assista algum dia de minha vida. Não direi que não vou assistir. Cara, é um filme assim, eu pensei que era bom por tentar pelo menos ser um pouco mais polêmico, sabe? Um pouco mais extravagante. Mas o filme é muito fraco, sabe? Que parece que sempre falta alguma coisa em filmes, assim, tipo, nacionais, de grande nível. Ou se não é a qualidade estética, é a qualidade da história, sabe? Narrativa. E no filme é assim, a poetisa, ela briga com a Glória Pires e volta pra Nova York. E no Brasil a Glória Pires fica mal, né? Ela é internada, tem problemas mentais, não sei o que, né? E quando ela decide, tipo, visitar essa mulher, ela descobre que essa mulher tá tendo um caso com uma outra pessoa. E no final a Glória Pires se mata.
Mas tipo assim, sabe, tipo, beleza, sabe, e caguei, sabe, não tem sentido, porque primeiro assim, você não se apega, juro por Deus, você não se apega ao personagem, não é, por exemplo, você pode ser a pessoa mais fria, sei lá, você pode ser a pessoa mais fria, mais chata, mas você se pega ao Marley, que é um cachorrinho, mas com a sua mulher você não consegue se apegar, sabe, se ela cagou, se morreu, se, sei lá, fez o que, você tá um pouco se fudendo com ela, então, tipo, não tem uma construção, sabe, boa do personagem, é uma construção fria, assim, vazia. Quando ela se mata, você vê que não faz parte da personalidade dela se matar. Então é uma coisa assim que fica devendo no filme, sabe? Do porquê ela se mataram, delas fazerem esses negócios, sabe? Mas sei lá, cara, se eu fosse recomendar, eu falaria pra vocês não assistirem. Mas é muito filme brasileiro assim. Mas tipo... o pior filme brasileiro é melhor que qualquer filme estrangeiro. Ah, sim, tá aí. Com certeza esse Agamenon é melhor que 2000 no Espaço. Certeza. Não, mas... se algum amigo meu falou assim, ô João, indica algum filme assim bom pra assistir, eu falei, ó, não vai assistir Cidadão Kane, esquece Alfred Hitchcock, vai assistir Zoando na TV com Angélica. Vai assistir, como é que é a, sei lá o que é baiana lá? Cinderela Baiana. Aquele final, putz, ó, nada supera, viu? Nada do cinema supera aquele final. Porque todas as criancinhas sem direito, educação, não sei o que, né? Daí abre o passarinho agora e começa, né? Pau que nasce torto nunca sem direito. E vai. É, cara, cultura brasileira. Nasceu auge nos anos 90. E é cultura, né? Hoje em dia é cultura. MPB. Tudo é cultura. Uma vez eu vi uma pergunta que perguntaram assim: Calypso não é MPB? Porque é música popular brasileira. E tipo, tinha uns compositores antigos, os caras ficaram meio... Putz, não acredito, não tô ouvindo isso. Não perguntou isso, não se perguntaram isso. Bem-vindo ao inferno. Mas, então foi isso, né? Nossa pauta de hoje, que foram filmes nacionais. E eu falando mais do que qualquer um. Enfim, não, a gente se empolga mesmo. Mas foi bem legal, foi bem produtivo, bem educativo. Espero que vocês gostem, né? Ouçam e gostem. Polêmico, né? Porque sempre tem que ser polêmico. Ah, não, claro. Se tem cinema nacional, tem que ser polêmico, né? Porque a gente tem dois fascistas aqui e um minoria, né? Quando tá equilibrado, eu acho que os fascistas ficam mais assustados. Muito mimimi, eu vou te colocar no pó de arara. Tá vendo? Mas é isso, obrigado por nos acompanhar até agora e até semana que vem. I'm finished.